E é muito simples para um cantor, para um compositor, para alguém expressar: Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é belo. É claro que o cristão ele tem um olhar direcionado para Cristo, como Deus, como Senhor. Mas vocês sabiam que também existem aqueles que olham de modo diferente para Jesus? Vocês sabiam também que para olhar com um olhar de fé para Jesus, é preciso viver nele, estar nele? Eu coloco aqui que há muitas concepções e olhares diferentes que são direcionados para Jesus Cristo. Se você pegar qualquer obra de um teólogo liberal, eles possuem olhares diferentes para Jesus. Para alguns, Jesus era simplesmente um ser moralista que fez boas coisas e que a sua ação moral precisa ser seguida. Para outros, Jesus foi simplesmente um camponês. Para outros, Jesus era um enganador do povo. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16, ele fala com os seus discípulos e pergunta: qual a concepção? Como as pessoas me olham? Cada olhar no dia a dia das pessoas tinha um seu julgamento sobre Jesus. E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, João Batista, alguns dos profetas, Jeremias. E Jesus se dirige a eles: mas vocês que convivem comigo, como vocês me olham? Como vocês me veem? Como vocês me contemplam? Preste bem atenção que ninguém pode olhar para Jesus e falar de fato quem ele é, se não for por uma revelação divina. Essa é uma questão do campo da fé. Essa é uma questão que você não vai olhar para Jesus perfeitamente pela ótica humana. É preciso um olhar da fé. É preciso um olhar verdadeiro para que você saiba, pela fé, quem é Jesus. Há muitos cineastas olhando para Jesus de um modo penoso. Há outros que olham para Jesus de modo sarcástico. Há outros que olham para Jesus como nada. Qual o teu olhar para Jesus? Ele é alguém dessa Páscoa comercial, material, financeira? Qual é o teu olhar para Jesus? O escritor aos Hebreus nos convoca no capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nunca pelo olhar físico, nunca pela ótica humana, nós iremos enxergar Jesus. Por que hoje nós vivemos em uma sociedade pragmática, que segue John Dewey, que seguem outros, que não querem crer no Cristo que a Bíblia revela? Por que nós temos uma sociedade que quer defender o evangelho social, apenas dando ênfase a esse aspecto, sem olhar para o Cristo da cruz? A minha pergunta para você é: como você olha para Jesus? Como tu direcionas o teu olhar para Jesus? Se não for pela fé, você nunca vai olhar para Jesus. Você vai ver um filme de Mel Gibson e vai chorar pelo filme. Você vai ver alguém contar uma narrativa e vai chorar na narrativa de Jesus. Mas o olhar introspectivo, tocante, só acontece pela fé. Nunca você vai ver e olhar para Jesus como de fato ele é, se não for pela fé. É por isso que quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá em São Mateus capítulo 2, quando você lê a partir do versículo 11, está claro lá para nós, versículo 12,
A Bíblia diz que os homens, aqueles magos que foram em busca de Jesus, quando chegaram, olharam o menino e sua mãe Maria, era ainda uma criança, estava na manjedoura, alguns dizem que já estava em casa. O importante é que eles viram aquela criança, e na hora que olharam para aquela criança, era uma simples criança, possivelmente já com 1 ano, quando olharam para aquela criança, tiraram as suas dádivas, ouro, incenso e mirra, reconheceram Jesus como rei, reconheceram Jesus como aquele que havia de sofrer por nós. Já sendo uma criança, eles olharam para Jesus como rei, como salvador, como aquele que seria sacrificado na cruz por nós. Como tu direcionas o teu olhar para Jesus, como tu contemplas, como tu vês a Jesus. É um domingo de Páscoa. Quantos não tiraram para banquetearem-se, se alegrarem, fazer uma peça, uma encenação, aí você chora, mas sai dali, é só aquilo mesmo, é sentimental. Com o olhar da fé é que você sabe quem é Jesus. Foi pelo olhar da fé que aqueles magos tiraram as suas dádivas. Tem muita gente hoje, queridos, que até entra na igreja, num templo, para adorar Jesus, mas não tem vida no adorar, não tem graça no adorar, porque ainda não contemplou Jesus pela fé. Há teólogos que estudam sobre Jesus, buscam o Cristo histórico, debatem sobre Jesus na universidade, mas não conhecem a Jesus pela fé. Quem conhece a Jesus pela fé, quem sabe o que Ele é pela fé e quem Ele é pela fé, o adora em espírito e em verdade. Vocês sabiam, quando você lê a própria palavra de Deus, lá em Lucas 2, está escrito claramente, quando você vê o próprio Simeão, toma Jesus nos braços, toma aquela criança, mas ele olha para aquela criança com um olhar de fé, ele olha para aquela criança como a dádiva de Deus para a humanidade, e a Bíblia diz que havia sido dada uma profecia, que ele não morreria até que visse a salvação do Senhor. E quando ele toma aquela criança nos seus braços, ele diz: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, os meus olhos viram a tua salvação. Às vezes nós estudamos soteriologia e para compreendermos tudo da salvação é tão complicado. E Simeão abriu a boca e disse: os meus olhos viram. Ele viu Jesus pela fé. Aquela criança era a esperança da humanidade. Qual o teu olhar para Jesus? Como tu olhas para Jesus? É sobre isso que eu quero falar esta noite. E naquela época seria muito difícil olhar para Jesus, porque quando você pega Isaías, o próprio texto 53, versículo 2, é dito: olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não havia humanamente nada de atrativo em Jesus. Como se poderia olhar para ele? Como é que se pode hoje olhar para Jesus? Quando no carnaval uma pessoa, um representando Cristo e o outro puxando, zombando, muitos crentes se revoltaram. E é claro que esses atos de blasfêmia a gente se revolta, mas eu não me preocupei porque aquilo lá não era meu Jesus. Ataques que as pessoas fazem não é o meu Jesus. O meu Jesus Cristo não está morto. O meu Jesus Cristo não está pendurado em uma cruz. O nosso Jesus está vivo, e quando nós olhamos pela fé para Ele, nós o glorificamos com a nossa alma. Qual é o teu olhar para Jesus? Eu quero falar sobre 5 tipos de olhares para Jesus. 5. E por que eu fiz questão de ler
Lucas 23? Porque em Lucas 23, você tem 5 formas de se olhar para Jesus. 5. Eu quero enumerar só essas. Eu poderia falar de 6, mas eu quero enumerar somente 5. 5 formas, 5 maneiras que alguém olhou para Jesus. Vocês sabem muito bem que a partir do versículo 1 do capítulo 23, você que tem sua Bíblia vai acompanhar conosco. A Bíblia diz que se levantou toda uma assembleia. Outras dizem, levantou-se toda uma multidão. E pegaram o nosso Jesus e o levaram a Pilatos. Na sua Bíblia talvez vai aparecer assembleia, outras vão aparecer multidão. Não há problema, porque pode ser que aquela assembleia estivesse representando aquele povo. E aqui você tem Pilatos, que está na parte da Judéia, era o governador. Pôncio Pilatos era o governador. E ele vai a Jerusalém porque é o período da Páscoa. A sua residência não era lá. Mas ele também vai a Jerusalém porque ele sabia, ou já tinha informação, de que eles haviam entrado em confronto com Jesus Cristo. E na hora que Pilatos está ali no período da Páscoa, aquelas pessoas, aquela assembleia, leva Jesus até Pilatos. E quando chegam até Pilatos, eles dizem, esse homem, esse Jesus, ele está desde a Judéia a Galileia, pervertendo o povo com o discurso dele. Esse Jesus, ele está dizendo que não é para pagar tributo a César. Esse Jesus, ele anda dizendo que é o Messias, que é o Cristo. Pilatos ouvia as acusações. Só que essas acusações, Pilatos entendeu que elas não tinham tanta base. Mas tudo aqui estava bem arquitetado, porque os inimigos de Jesus sabiam que se fosse um crime religioso, quem teria que julgar era o poder judaico, era o sinédrio. Mas se tivesse acusações pesadas envolvendo atos criminosos, era o poder romano. E eles queriam que Jesus fosse julgado e condenado como um criminoso pelo poder romano. Mas a Bíblia diz que o primeiro olhar que nós vamos ter aqui é o olhar de Pilatos. Quando Pilatos olha para Jesus, a multidão acusa, a multidão critica, a multidão joga todo tipo de acusação. E de repente eles colocam Jesus perante Pilatos. Quando Jesus é colocado perante Pilatos, a Bíblia diz, está aí, depois você pode ler. A Bíblia diz, no verso 3, quando Jesus entrou na presença de Pilatos, Pilatos olhou para Jesus. Olha o primeiro olhar. Pilatos olhou para Jesus. E quando Pilatos olhou para Jesus, ele faz uma pergunta: és tu o rei dos judeus? Sabe por que Pilatos fez essa pergunta? Porque com tanto de coisa que a humanidade, que a multidão vinha trazendo, Pilatos olhou para Jesus e disse: é impossível. É impossível esse homem querer ser rei. Os trajes não são de rei. Ele não tem exibição de rei. Ele não tem glória de rei. Ele não tem majestade. Gente, Pilatos estava querendo dizer o seguinte: gente, se acalme, largue esse homem de mão. Esse homem aqui não tem nada de rei. Olha o jeito dele. Olha como ele fala. Olha como ele se veste. Olha a maneira dele. Pilatos olhou para o nosso Cristo e não viu nele a majestade divina. Pilatos olhou para o nosso Jesus e não viu nele o reinado divino. Esse é o primeiro olhar. E quantos na atualidade não estão como Pilatos?
olhando para Jesus e dizendo: o Jesus desses crentes não presta, o Jesus desses crentes não tem valor nenhum, Jesus não tem majestade nenhuma, o Jesus desses crentes são fabricações de pastores. Mas eu tenho um recado de Deus aqui para dizer: o Jesus que nós adoramos, o Jesus que o Pilato não viu como rei, é o Jesus que nós adoramos, porque nós vemos ele pela fé. Pela fé. O Jesus que nós contemplamos pela fé, meus irmãos. Sabe o que é que diz Apocalipse 19:16? O Pilatos não viu, mas nós vemos. O Pilatos não entendeu, mas nós entendemos. O Pilatos não compreendeu, mas nós compreendemos. Ele tem na sua coxa escrito o nome. Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. O teu Cristo é Rei dos Reis. O Pilatos olhou e disse: não, aqui não tem glória, aqui não tem pinta de rei. Esse homem aqui, gente, se preocupe não. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele se veste. Isso aqui não tem rei, isso aqui não dá para ser rei nunca. Jesus não se exibia, Jesus não se amostrava, Jesus não chamava a atenção. Ele era um simples judeu. Mas por trás da simplicidade, ali estava o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como você está olhando para Jesus? Está olhando para Jesus como Pilatos? Dizendo que ele não é rei, dizendo que ele não é nada? É tão tal que o pessoal colocou e ele disse: não, vamos soltar esse homem aqui não tem nada. Mas a multidão persistia, insistia. E de repente falaram que Herodes também estava lá, porque ele era um judeu apenas nominal. Ele estava lá também para a Páscoa. Estava para a Páscoa, que era uma tradição judaica. E lá nessa Páscoa, eles estavam um pouco meio brigados, ciumentos, porque parece que o Pilatos não reconhecia Herodes como o governador da Galileia. E aí tinha um conflito entre os dois. E nesse dia, por causa de Jesus, o Pilatos remete Jesus para Herodes. Quando Herodes recebe, a Bíblia diz que Herodes ficou super feliz. Oh, meus irmãos, Herodes ficou alegre demais. Herodes, quando soube que Pilatos enviou, ele ficou alegre por duas razões. A primeira, ficou alegre porque o Pilatos estava reconhecendo ele como governador. E a segunda, porque ele estava naquele momento recebendo Jesus. Está aí no versículo 11. Isso é lindo, meus irmãos. A Bíblia diz aí claramente no versículo 11. Mas Herodes juntamente com os da guarda. Não é o versículo 11. É versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Queridos, o interessante aqui é que o Herodes, ele se alegra. Porque vocês sabem que o Herodes, ele tinha uma curiosidade. Porque quando Jesus começou a fazer milagres, ele disse: mas quem é esse homem? Porque João Batista eu mandei decapitar. Quem é ele? Ele ficou com medo, mas ele também tinha curiosidade. Ele tinha um olhar, e quando ele viu Jesus, ele se alegrou. Ele se alegrou porque ele pensava que Jesus ia fazer milagres. Ele pensava que Jesus ia operar maravilhas. E quando chegou lá, o Herodes falava com Jesus, Jesus não falava nada. O Herodes falava e Jesus não falava nada. Por que Jesus não falava nada? Porque ele sabia que não ia convencer Herodes em nada. Era apenas curiosidade. Sabe como foi que Herodes olhou para o nosso Cristo? Sabe como foi que Herodes atentou para Jesus? A Bíblia diz que ele olhou para Jesus e desprezou a Jesus. Você pode observar isso. A Bíblia está dizendo aí. Lê bem aqui, pastor Wagner. Porque aqui a luz, ela tira aqui e eu não vejo bem aqui a letra. É lá em Lucas 23. Lê do versículo 8. Só para se ter uma ideia. Olha como é que Herodes vai olhar para Jesus. Cadê o microfone aqui? Está ali. Veja como é que Herodes olha para Jesus. Veja o que diz a Bíblia. Isso aqui é importante. É muito importante. Como é que diz? Lucas 23. 8 em diante, vai. 8.
E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, Olha aí. porque ele desejava vê-lo há muito tempo, Está vendo? Muito tempo ele queria ver Jesus. por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Estão vendo? Pode ir. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Ele queria, pastor Wagner, era uma curiosidade. É como o crente que vem para a igreja: eu quero ver milagre, eu quero ver poder, eu quero ver não sei o quê. E Jesus não fez nada. Ele tinha tanto desejo de ver, mas era só uma curiosidade. E quando ele chega lá, ele fala, e Jesus calado, ovelha muda, como diz Isaías 53. Olha o que Pilatos vai dizer agora. Então, Ouça isso. e os principais sacerdotes e os escribas estavam ali, Olha aí. e o acusavam com veemência. Isso. E Herodes, com seus homens de guerra, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa deslumbrante, e enviou novamente a Pilatos. Ô, meus irmãos, pode ficar aí. Meus irmãos, isso aqui é muito triste. O primeiro, Pilatos, olha para Jesus e não vê nada. Ele não vê em Jesus a figura de um rei. Pilatos vai ser melhor do que Herodes, pastor Wagner, porque o Pilatos, ele vai fazer o seguinte: ele não vê crime nele e diz, isso aqui é um homem qualquer. Mas o Herodes vai pagar caro, meus irmãos. O Herodes, o olhar dele para Jesus, é que quando Jesus não faz nada, porque ele queria um olhar de curiosidade, eu quero ver ele fazer milagre, Jesus não fez. Ele olhou para aquele homem simples, sem tanta glória, sem tanta pompa, sem tanta realeza, e ele fez algo que ele não deveria ter feito. Ele começa a menosprezar Jesus. A ideia no original é que ele diz assim: vão ali no meu guarda-roupa e peguem uma daquelas roupas deslumbrantes que eu tenho, que eu não uso mais ela, tragam ela aqui. Aí trouxeram. Sabe o que ele disse? Vistam esse palhaço com essa roupa. E colocaram a roupa. Herodes olhou para Jesus como um palhaço. Quantos e quantas pessoas que se dizem ateu, seguem o ateísmo, hoje menosprezam a Jesus, dizendo que Jesus não é nada, que Jesus é boneco, que Jesus é palhaço. Foi assim que Herodes olhou para Jesus. É assim que muitos estão olhando para Jesus. Hoje eu fico pensando que parece que tem crente que não lê Bíblia, parece que tem pessoas que não leem Bíblia. Ah, fulano de tal disse isso com Jesus, fulano de tal falou isso, e naquele dia Jesus estava só, ninguém estava com ele. O processo estava sendo montado à noite, o nosso Cristo sozinho. Herodes olha para Jesus e diz: esse aqui é um palhaço, mas vamos fazer ele mais de palhaço. E colocam aquelas vestes, uma roupa velha que o Herodes não usava mais, coloca em Jesus. E a Bíblia diz que ele menosprezou a Jesus, ele caçoava de Jesus, ele zombava de Jesus. Eu quero dar um recado aqui para cada crente, para cada irmão: não se preocupe quem zomba de Jesus, quem fala mal de Jesus, não vai discutir com quem fala mal de Jesus, pregue o evangelho, porque o Herodes, um dia, Herodes vai se levantar na condenação, e aquilo que está lá em Filipenses capítulo 2, 10, 11, toda língua há de confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia Herodes vai ressuscitar para a condenação eterna, mas ele vai olhar para Jesus e vai dizer: tu és o rei, aquele que eu neguei, aquele que eu menosprezei, tu és o verdadeiro rei. Então preste bem atenção. Obrigado, pastor Wagner. Então preste bem atenção. O primeiro, Pilatos olha para Jesus e diz: esse aqui não tem pompa de rei, esse aqui não é rei. O segundo olha para Jesus com um olhar curioso e menospreza a Jesus. O terceiro olhar que eu quero falar aqui na Bíblia é o olhar da multidão. Nós temos dois olhares negativos aqui no texto. Nós temos dois olhares negativos que eu estou falando: o olhar de Pilatos, o olhar de Herodes. Mas quando Jesus vai caminhando, o processo contra ele foi montado às pressas.
Ele não tinha amigos nem defensores naquela hora. E quando, meus irmãos, já o dia se prosseguia, a Bíblia diz, no versículo 27, olha o que está aqui na palavra do Senhor, no verso 27, está escrito assim: seguia-o numerosa multidão do povo, e também as mulheres, batiam no peito e lamentavam. A multidão seguindo a Jesus, não acreditando no que estavam fazendo, com aquele que estendeu as mãos e curava, com aquele que havia ressuscitado mortos. A multidão não acreditava. Havia uma multidão que julgava os invejosos, aqueles que foram pagos para se levantarem contra Cristo. Mas havia uma multidão que via o Cristo glorioso, que via o Jesus como Salvador da humanidade. E mesmo quando a multidão lamentava, chorando por Jesus, as mulheres chorando por Jesus, ele olhou para elas e falou: filhas, chorai por vós mesmos, pelos vossos filhos, porque vai acontecer a destruição de Jerusalém. E Jesus estava ainda na cruz, naquele momento de agonia, naquele momento em que a cruz era carregada. Jesus, ele vê aquela multidão que olha para ele como Senhor, como Salvador, mas Jesus Cristo tem compaixão dela. O primeiro olhar menospreza, o segundo menospreza, mas o terceiro começa a ver o Salvador do mundo, a multidão que adora, a multidão que glorifica, a multidão que respeita a Jesus Cristo como um Filho de Deus. Foi aquela multidão que quando Jesus entrava, eles diziam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A multidão contrária nunca ficou a favor de Jesus. Então nós temos aqui o terceiro olhar, o olhar da multidão. Como a multidão de hoje está vendo Jesus? Um Cristo de um crucifixo, um Cristo morto, um Cristo com o rosto pálido. Como a multidão está vendo a Jesus? Como a igreja está olhando para Jesus? Mas nós temos aqui um outro olhar, o olhar do ladrão. Nós temos dois ladrões. A Bíblia adjetiva eles da seguinte maneira: salteadores, malfeitores. Os dois não prestavam. Um recebe o nome Barrabás, que é uma palavra composta, filho do pai. Alguns dizem que ele era um zelote, havia se envolvido em uma revolta, mas também fora acusado de um crime, de um homicídio. Barrabás estava lá, esse foi solto, mas na cruz, dois malfeitores, dois bandidos, um à direita, outro à esquerda. A Bíblia diz que um falava: se tu és o Cristo, tu não dizes aí que é o Cristo? Desce da cruz, salva a ti e a nós também. Tu não tens o poder, salva a ti e a nós também. Se você ler Mateus, você pode ver que os dois ladrões a princípio começam a negar, mas um de repente muda o discurso. Ele começa a olhar para Jesus, e lá na cruz ele diz: Senhor. Ele olha para o outro ladrão e diz: para com isso, nós pelos nossos atos merecemos a condenação, mas este aqui nenhum mal ele fez. O ladrão começa a olhar para Jesus com o olhar da fé. Ele diz: Senhor, tu não fizeste nenhum mal. O ladrão na cruz, ele tem um olhar, veja bem, querido, isso aqui é só mistério. Como é que um ladrão vai acreditar num Cristo que está sendo morto, crucificado, vencido, derrotado aos olhos humanos? É nesse momento na cruz que aquele ladrão olha para Cristo. E sabe qual é o olhar desse ladrão? Esse ladrão olha para Jesus e vê ele como rei, vê ele como dono de um reino. Enquanto que Pilatos não viu Jesus como rei, Herodes não viu Jesus como rei. Naquele momento, aquele ladrão olha e vê Jesus como um rei. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembras-te de mim quando entrares no teu reino.
Se você pegar o verbo grego, ele está no imperfeito. Elegen, ele dizia, ou seja, ele falou isso várias vezes. Ele repetia, Jesus lembra de mim, Jesus lembra de mim. Aquele homem, na hora que Jesus estava na cruz, ele olhou para Jesus na cruz. E pelo olhar da fé ele disse, esse aqui é a nossa vida. É o Cordeiro de Deus. É quem tira o pecado do mundo. E Jesus faz uma promessa para ele. Tu estarás comigo no paraíso. Paraíso é uma palavra persa, fala de jardim, lugar cercado. Mas você tem aí a palavra reino, basileia, glória, domínio de Jesus. Escatologicamente nós sabemos que Jesus há de dominar. Mas ele diz, tu estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso, ela passou a ser designada como céu. E Paulo usa ela lá em 2 Coríntios 12:4. Na cruz, o ladrão olhou para Jesus como aquele que poderia ofertar, dar um reino de glória para ele. Já imaginaram? Pilatos olha para Jesus e diz, esse aqui nunca pode ser rei. Herodes olha, isso aqui é um palhaço. A multidão olha e diz, o nosso Cristo, o nosso rei está sendo conduzido. Agora um ladrão na cruz olha e diz assim, esse aqui é o Messias. Ele tem um reino para oferecer e ele pede um reino ao Senhor. Já imaginou que fé? Quem poderia crer em Jesus naquele momento? Ninguém estava crendo. Mas aqui a multidão crê. A Bíblia diz que o ladrão creu. E outra coisa, você tem um olhar do centurião. Quando Jesus estava na cruz, quando ele vai render o Espírito, essa expressão render o Espírito fala que ele se entrega voluntariamente e consciente. Jesus não foi forçado a morrer na cruz. Ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Jesus estava no Gólgota, palavra aramaica, Calvário, palavra latina, crânio é a palavra grega, caveira. O lugar não era bonito, o lugar era para criminosos. Alguns dizem que essa palavra, como está aqui no próprio texto, cranion, no grego essa palavra cranion, eles dizem que ali havia muitos crânios, suposições de alguns. Outros não creem assim, mas dizem que o formato da caveira era devido à questão do terreno, mas não era um lugar agradável. Jesus está lá naquele lugar, Jesus está ali naquela caveira, e é nessa caveira que um ladrão olha e diz, esse aqui tem um paraíso para dar. Foi naquele momento, quando Jesus Cristo, Pai, nas tuas mãos eu entrego. A Bíblia diz que houve trevas. Entenda aqui que não foi uma escuridão de um eclipse, foi um ato sobrenatural. Porque na Páscoa era época de lua cheia, não poderia acontecer um eclipse naquele momento. As trevas eram uma ação de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nenhum ser humano conseguia rasgar o véu do templo de alto a baixo. Na morte de Jesus, o que separava o santo dos santos foi rasgado. E quando tudo aquilo ali começou a acontecer, o centurião vendo tudo aquilo, aquele centurião era acostumado a ver aquelas cenas. Ele era acostumado a ver pessoas morrerem ali na caveira. Mas naquele momento que ele viu, ele olhou para o Cristo que agora estava morto. Ele olhou para o Cristo e disse, verdadeiramente, esse era justo, esse era o Filho de Deus. Qual é o teu olhar para Jesus? Nós temos aqui 5 olhares. Como tu estás olhando para Jesus? De que maneira é o teu olhar para Jesus? Como tu estás olhando para Ele? Tu contemplas Jesus como rei? Ou tu contemplas Ele como um palhaço? Tu estás com a multidão
que acreditava em Jesus como o enviado de Deus? Ou tu estás como outro ladrão que não acreditava em Jesus? Tu estás como o ladrão que olhou para Jesus e lá na cruz ele pôde ver um rei que poderia dar um reino? Para mim tem dois tipos de olhares aqui que eu vejo que a salvação é totalmente pela fé. Porque acreditar em Jesus na hora que ele está morrendo, o Herodes não acreditou porque queria que Jesus fizesse milagre. Jesus não fez, mas o ladrão e o centurião acreditam e olham para Jesus. No momento em que Jesus morre, eles olham que Jesus tem poder para dar um reino, e eles olham que Jesus é o justo. Quando Pedro está pregando, quando você abre a sua Bíblia lá em Atos 3,14, ele diz: vocês mataram o justo, mas Jesus ressuscitou. Como tu estás olhando para Jesus? Vamos lá, os músicos. Como tu estás olhando para Jesus? Qual é o teu olhar? Como tu olhas para Jesus? Como tu olhas para Jesus? Dê um sol maior.